noite para vocês. A gente vai trabalhar com vocês o conteúdo de segundo ano do ensino médio. Sou o professor Hermano, todo mundo, os alunos aí já me conhecem, da Escola Maria Gonçalves. E a gente vai abordar a temática da mineração no Brasil colonial. Nós vamos dividir a nossa exposição em 4 partes. Na primeira nós vamos falar sobre o contexto da mineração naquele período. Em seguida nós vamos falar das medidas que o governo tomou para poder manter o controle da produção do ouro. Em seguida vamos falar das formas de contrabando. Finalizamos falando da chamada Sociedade das Minas. Então fica até o final que a gente vai também explicar para vocês como será realizada a atividade avaliativa. Então, a mineração foi um fenômeno de um ciclo econômico, foi um fenômeno político, social, cultural, econômico, que ocorreu no Brasil desde o início do século XVIII, teve o seu auge aí por volta da década de 1720, 1730, e começou a entrar em declínio nas décadas seguintes, projetando-se aí até o final do século XVIII. No que pese o fato de que o Brasil ainda hoje tenha atividades mineradoras, como por exemplo, nós temos na região do atual estado do Pará, grandes minas de ferro e de outros minerais, bem como também ainda no estado do Pará, nos anos 80, houve o chamado Ouro de Serra Pelada, era uma região no estado do Pará, em que foram extraídos cerca de 130 toneladas de ouro entre 1980 e 1989. Inclusive vai ter o filme, que eu vou mandar o link para vocês, um filme muito interessante, que vai abordar essa temática da mineração que houve lá de ouro na região de Serra Pelada. Então, de fato, é bem interessante observarmos que o Brasil ainda hoje é uma potência na área da mineração. O porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão, tem uma ferrovia que a conecta com esses depósitos de minerais na região do Pará. Não são mais depósitos de ouro, mas de outros minerais compostos, principalmente ferro e manganês. Então, de fato, o Brasil ele teria, vou usar aqui a expressão, não acho muito adequado, mas teria uma vocação mineradora. Muitas riquezas naturais, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, ele por algum tempo comentou muito sobre as reservas de nióbio que o Brasil tem, que é um metal em que das minas que existem, dos locais que se exploram, mais de 90% se concentra no Brasil, e de fato essa informação não está equivocada. Mas é interessante observarmos que esse início da exploração de minerais não data da atualidade. Nós temos que voltar lá para o século XVIII, entender as expedições bandeirantes, porque os bandeirantes eles tinham geralmente 3 atividades mais comuns, a saber, a caça ao índio, digamos assim, a escravidão dos nativos. Eles, principalmente nas missões católicas, algumas bandeiras tiveram esse objetivo de invadir aldeamentos jesuíticos, em que os jesuítas e os índios ali viviam, e levar aquele povo à escravidão. Em outros locais eram aldeias mesmo, então esse era um dos objetivos. Outro objetivo dos bandeirantes era o encontro, a descoberta de novos territórios, de novas rotas de deslocamento e tudo mais. Tanto é que algumas das principais rodovias daquela região sul-sudeste foram desbravadas pela primeira vez pelos bandeirantes, e algumas levam o nome de bandeirantes, como por exemplo a rodovia Raposo Tavares, no atual estado de São Paulo, e também o objetivo de encontrar metais preciosos. Porém, esse último objetivo ele não foi atingido até 1702, mais ou menos, porque alguns falam que o ouro foi encontrado um pouco antes, mas oficialmente, 1702, região de Sabará, próximo ao atual Belo Horizonte. Sabará, até pela informação que eu tenho, é uma cidade metropolitana ali de Belo Horizonte, como se fosse o Maracanaú aqui para Fortaleza. Então, em Sabará, os bandeirantes encontraram ouro, e encontraram ouro em grandes quantidades. Essa descoberta do ouro
ela acabou gerando alguns conflitos. Primeiro conflito entre aqueles que descobriram o ouro e aqueles que viam atrás da riqueza do ouro. Por quê? Porque a notícia da descoberta de ouro do Brasil se espalhou como fogo em mato seco e pessoas do Brasil inteiro, da Europa, de outros lugares, não só Portugal, vieram para o Brasil atrás desse ouro, atrás de enriquecimento fácil, de ganhar dinheiro fácil. E a gente sabe que de dinheiro fácil não tem nada. Geralmente, as regiões mineradoras são regiões em que há muita pobreza, muita miséria, porque o ouro ele é caro na ponta do varejo. O ouro não é tão caro na ponta de quem está explorando. Então, a valorização do ouro entre o local que é minerado e o produto final vendido numa joalheria pode ter uma diferença de 10.000%. Você pegar, por exemplo, um ouro explorado lá, por exemplo, na África, na atualidade, tem muitas minas de ouro em algumas regiões da África, para a joia da Hans Stern, é uma diferença realmente monstruosa. Mas as pessoas elas tinham essa ideia, essa proposta de ir à região mineradora e tentar ficar rico. Então, muita gente chegou. E aí houve um conflito entre aqueles que haviam chegado e aqueles que já estavam. E essa galera que vinha de fora era pejorativamente apelidado pelos descobridores do ouro de emboabas, porque é uma ave das pernas finas, em alusão às botas que aqueles exploradores tinham quando vinham de outros lugares do Brasil. E aí, já no início do século XVIII, nas primeiras décadas da mineração, já teve esse quebra-pau tremendo, que foi a Guerra dos Emboabas. Então, essas duas facções, elas se uniram, aliás, elas se digladiaram, elas lutaram durante alguns anos, e foi necessária a intervenção direta do Reino de Portugal para poder pôr um fim a esse conflito. Porque, de fato, os paulistas, que eram os descobridores do ouro, eles queriam manter isso para si, e os de fora queriam, os emboabas, realmente ter também a sua participação, ou até poder suplantar o domínio dos paulistas. Então, o governo teve que interferir diretamente, e isso levou a uma constatação. Não dava para deixar a região das Minas sem uma intervenção direta da coroa portuguesa. E foi assim que, na década de 1720, o governo português instituiu uma série de medidas com vistas a controlar a produção do ouro naquela região. E esse controle da produção do ouro foi um negócio tremendo, porque criou-se todo um aparato jurídico, burocrático, um aparato fiscalizador, para que, de fato, houvesse uma maior organização e também, acima de tudo, a coroa portuguesa pudesse auferir mais lucros. Então, isso gerou, já no início de 1720, a chamada Revolta de Filipe dos Santos, que era justamente contra essa cobrança exagerada de impostos que existia, que era um negócio assim tremendo. A gente tem que lembrar aí o seguinte, que quando a coroa portuguesa ela institui esse controle do ouro, nós vamos ter algumas medidas muito severas. A primeira delas é a proibição da venda de ouro por qualquer meio que não seja o meio oficial. E qual era o meio oficial? Primeiro de tudo, tinha que vir de uma data concedida pelo governo português. Data era um lote de mineração. O governo português loteou as regiões que produziam ouro e entregou a exploração para os contratadores. As minas, por lei, pertenciam ao governo português, no sentido que aquela terra pertencia à coroa portuguesa. Então a coroa dava concessão para que particulares pudessem explorá-las. Esse é um ponto muito interessante, porque ainda hoje o governo brasileiro trabalha com vários tipos de concessão. Por exemplo, a mina de Serra Pelada também foi uma concessão do governo federal. Teve ali uma intervenção muito grande de um militar que até hoje é bastante respeitado
em Serra Pelada e arredores, que é o Major Sebastião Curió, do Exército Brasileiro, foi levado no regime militar, com o apoio dos militares em Brasília, João Batista Figueiredo, a galera toda, deram o aval para que o Major Curió pudesse organizar a exploração do ouro lá em Serra Pelada, e o governo federal, aí por volta de 1981, 82, concedeu essa exploração para os garimpeiros. Então, isso é uma coisa muito curiosa, né? Se você achar ouro ou diamantes na sua casa, não se engane, porque aquele ouro e aqueles diamantes não são seus. Por lei, pela Constituição de 1988, todas as reservas naturais pertencem à União. O máximo que você vai conseguir é ou ter um local para explorar seu, um terrenozinho, que no Brasil colonial chamava-se data, e em Serra Pelada chamava-se barranco, com uma areazinha pequena, às vezes de 2 por 2 metros, e você pode cavar até onde quiser, até o centro da terra, se você encontrar ouro. E por outro lado, você tinha, ou se você não quiser esse local para explorar, você recebe uma indenização do governo, ok? Então, não se engane que não é tão fácil assim, não. Então, o governo português concedeu essas datas para esses homens, mas não era qualquer tipo de pessoa. Tinha que ser alguém que estivesse nas graças, nas mercês do governo colonial. Então, esses caras que assumiam essa responsabilidade eram chamados de contratadores. Não existia o nome minerador, existia o nome contratador, porque ele era contratado pelo governo português para explorar aquilo dali. Logo, o governo português queria de volta, ele considerava muito justo, querer uma boa parte do ouro que era ali produzido. Então, você tem várias deduções quando o ouro era explorado. Por exemplo, existia a cobrança do imposto que equivalia a 20% do ouro explorado, que era o quinto. Então, o ouro era levado de forma bruta da mina, ele não poderia ser vendido da forma bruta, não podia ser vendido em pó, ele teria que ser levado a uma casa de fundição, cuidado para não confundir as palavras, onde o ouro era fundido, e nessa fundição ele recebia uma coroa, um carimbo da coroa portuguesa, com a numeração de barra e tudo bonitinho, e aquele ouro então estava apto para ser comercializado, mas não sem antes tirar o quinto, ou seja, 20% daquele ouro que estava sendo colocado na barra. Então, de fato, o governo português só nisso já lucrou muito, porque de fato não se poderia circular ouro no Brasil que não fosse daquela maneira, e o contrabando de ouro ele foi considerado crime de lesa majestade. E para quem não conhece, lesa majestade é o crime de pior pena que existiam nos reinos da era moderna. Porque lesa majestade é basicamente uma traição ao rei. Então a traição ao rei é considerado o crime de maior nível nessas grandes monarquias. Por exemplo, no Reino Unido, na Inglaterra, não era o Reino Unido, a pessoa que era acusada e condenada por lesa majestade, ela era eviscerada em praça pública. As tripas eram arrancadas em praça pública, era coisa assim terrível. No caso português não existia a pena de evisceramento, mas existia a pena de esquartejamento. Então, o cara que realmente incorresse desse crime de lesa majestade, primeiro morria enforcado e em seguida o seu corpo era partido em pedaços e distribuído nas praças públicas para que as pessoas olhassem e as autoridades dissessem: assim se faz com aquele que trai o rei. Então, essa pena severa contra o contrabando foi de fato uma ação do governo português no intuito de manter o controle daquele ouro que era minerado, mas não apenas o quinto. Existe o imposto de captação, existia o imposto sobre as datas, existia o imposto sobre os escravos, tudo era pago como imposto. Somando-se tudo, poderia chegar, dependendo do contexto do período, do século da mineração, século XVIII, 1700 a 1800, 1701 a 1800, você poderia ter ali talvez 40 a 45% de impostos. Então você é um contratador, você, sei lá, conseguia 1 tonelada de ouro, daquela tonelada tu ia conseguir comercializar 650 quilos. 450 se perdiam com impostos, com purificação do ouro e tudo mais, então a coisa era bastante complicada. Além de tudo isso, o governo mudou a sua sede. A sede deixou de ser a cidade de Salvador, na Bahia, era a capital do Brasil desde 1549,
e passou a ser o Rio de Janeiro. Por que o Rio de Janeiro? Porque naquela cidade havia uma proximidade maior com os locais de exploração de ouro. Então, quanto menos caminho o ouro percorresse para ser embarcado a Portugal, melhor. Então, por conta disso, houve essa mudança de capital, essa mudança de eixo. Daí muitos historiadores dizerem que a partir da mineração, o eixo econômico do Brasil desloca-se do atual Nordeste para o atual Sudeste, no qual permanece até hoje. E, de fato, o Rio de Janeiro se tornou a segunda capital brasileira, e isso foi até 1960, quando a nossa terceira capital, Brasília, ficou pronta. Então, de fato, você tem todas essas ações. Havia uma fiscalização intensa nas fronteiras, havia uma fiscalização intensa nas cidades, havia uma preocupação em reprimir o contrabando do ouro, havia a transferência da capital e havia a cobrança de impostos. Agora entra o seguinte: onde houve ouro, onde houve riquezas de grande quantidade, sempre houve contrabando. E mesmo com todas essas restrições, o contrabando de ouro no Brasil era um negócio tremendo. Várias ações eram tomadas para contrabandear o ouro brasileiro. Por exemplo, uma dessas ações de contrabando era você subornar os agentes fiscalizadores. Alguns chegam a dizer que as fardas dos chamados dragões, que eram os soldados que faziam a fiscalização do ouro, as fardas deles eram cheias de bolsos, cheias de bolsinhos, justamente porque ali, quando a galera queria subornar aquele fiscal, ele guardava o ourozinho dentro do bolsinho dele. E fala-se alguns casos que a galera conseguia prender esses agentes fiscalizadores, ficava igual aqueles desenhos animados que a pessoa ia virar de cabeça para baixo e caía ouro de todo jeito, porque realmente havia uma grande corrupção entre os agentes fiscalizadores do ouro. Então isso era coisa muito comum, pagamento de propina, pagamento de vantagem e tudo mais. Que lembra muito, por exemplo, o tráfico de drogas. Você sabe que o tráfico de drogas ele só persiste porque o contrabando ele trabalha com suborno de agentes da lei. Me lembro do depoimento do menino de 12 anos, que era do crime organizado lá em Recife, Pernambuco, por Roberto Cabrini, e ele disse: olha, a polícia existe porque o crime existe, e o crime existe porque a polícia existe. Não estou dizendo que a polícia é corrupta de maneira nenhuma, tá? Eu estou dizendo que o crime, ele trabalha com a ideia de subornar agentes públicos, ok? Então, de fato, não estou dizendo que a mineração era um crime, mas que o contrabando opera com isso também. Uma outra coisa que eles faziam eram rotas alternativas. Então, em vez de seguir as estradas reais, regulares, para o escoamento do ouro, procuravam-se caminhos alternativos, portos alternativos, geralmente bem isolados, para se evitar aquela intervenção do governo português. Além disso, pelo menos em um contexto foi noticiado que haviam casas de fundição ilegais. Era um ouro falsificado, quer dizer, o ouro não era falsificado, mas as certificações da coroa portuguesa eram falsificadas, o carimbo era falsificado, e eles faziam isso justamente para fazer de maneira aparentemente legal aquilo que era ilegal. Existia ainda a venda de ouro em pó ou ouro em pepitas, que são bem fáceis de guardar, de armazenar, não é uma coisa que dê tanto trabalho de se transportar quanto barras. E havia, no caso desse caso, as pepitas ou o ouro em pó colocaram de várias maneiras. Por exemplo, fala-se que muitas quitandeiras, aquelas mulheres do tabuleiro que vendiam comidas nas cidades, elas colocavam ouro, seus senhores às vezes as mandavam, elas mesmas faziam, colocavam ouro dentro dos alimentos. E por aí vai. Olha, você faz aí no caso do contrabando, é só fazer o paralelo do contrabando do ouro com o contrabando das drogas na atualidade. Os métodos eram muito parecidos. A gente sabe hoje, por exemplo, que as drogas são escondidas em todo tipo de coisa que você puder imaginar. Até celular que você tem, vai que tem drogas dentro dele, alguém colocou, né? A galera bota realmente uma criatividade, é um negócio tremendo. Então, pessoal, de fato, todos esses meios eram para contrabandear o ouro, ok? Então, estima-se que pelo menos 20 a 25%, um quarto do ouro produzido no Brasil, passou pelo contrabando. Mas a pergunta que fica é, por que se quis fazer o contrabando do ouro?
porque os impostos eram muito altos, os impostos eram exorbitantes. E você pagar de 30% a 40% do que você produz em impostos para o fisco português era uma coisa inadmissível para muitos contratadores. Então, para eles era mais lucrativo tentar contrabandear a maior quantidade de ouro possível, porque eles teriam um ganho de lucro muito grande. Bom, para a gente finalizar nossa aula, nós vamos falar acerca da sociedade mineradora. Naquelas regiões das minas, você tem, pela primeira vez na história brasileira, núcleos urbanos dinâmicos. Existiam núcleos urbanos no Brasil antes, mas geralmente eram pequenos e acanhados. Mas agora você tem grandes, digamos assim, regiões em que você tem várias cidades e que nelas existem muitos moradores na área urbana e que vão diversificar suas atividades. Pela primeira vez no Brasil se tem uma classe média, por exemplo. Então vão chegar dentistas, vão chegar médicos, vão chegar advogados, vão chegar artistas, professores e por aí vai, em que essa galera, de fato, daquele contexto da sociedade mineradora, vai conseguir também ganhar a vida ali, através de suas profissões. Então, de fato, as cidades elas crescem muito nesse período, na região mineradora, e esse fenômeno vai mostrar que existem várias classes. A classe mais famosa, a classe dos contratadores, em seguida a dos comerciantes, e os comerciantes lucravam até mais do que os contratadores, porque os impostos não tinham, os alimentos ou outros produtos não tinham tantos impostos agregados quanto a exploração do ouro, e principalmente o comerciante de alimentos. Inclusive o gado cearense por muito tempo alimentou a região das minas, porque havia uma demanda muito grande por alimentos e as terras da região das minas eram utilizadas quase que exclusivamente para mineração. Então você tem também essa dinâmica econômica no Brasil. Muitos estudiosos dizem que a exploração do ouro permitiu a ampliação de um mercado interno brasileiro, ok? Uma outra coisa interessante também, logo abaixo dessa classe, você tem essa chamada classe média, que são os advogados, que são os intelectuais, os religiosos, e essa galera que vivia dessas profissões e que tinha uma vida que não era rica como a dos comerciantes e contratadores, mas também não era uma vida pobre e miserável. Abaixo dessa classe média você tem os chamados pobres livres, que na maior parte do tempo não trabalhavam, geralmente viviam de bicos, geralmente viviam de pequenos trabalhos. Qualquer semelhança com a realidade não será mera coincidência. Os pobres das cidades, historicamente no Brasil, são pessoas que vivem de bico, vivem de pequenos trabalhos, de pequenos serviços, de trabalhos sazonais e por aí vai. E abaixo deles você tem, a base dessa cadeia alimentar, que é os escravos. Os escravos, a imensa maioria, vindos ali das regiões de Angola, Congo e Guiné. Então muitos vieram daquelas regiões, muitos também, uma boa parte veio também de Moçambique, mas existiam chamados escravos especializados em mineração, que era da chamada Costa da Mina, no que hoje é mais ou menos ali onde fica o país Guiné-Bissau, na África atual. Aquela região ali próximo, os países próximos, as regiões próximas eram chamados genericamente de Costa do Ouro. Então existia a etnia dos escravos minas, que eles eram especializados nesse trabalho de prospecção e de exploração do ouro. Mas não só, de todos os lugares ali das possessões portuguesas na África vieram escravizados, viviam de fato, como a gente já conhece no Brasil, a grande maioria, uma vida miserável, trabalhando de sol a sol. Alguns deles que trabalhavam no ouro de aluvião ficavam da cintura para baixo sob a água por várias horas e da cintura para cima levando sol. Era tipo assim um contraste térmico no corpo. Muitos ficavam por horas abaixados, agachados, em trabalhos cansativos, repetitivos, estressantes. E de fato, daí a gente pode até fazer um paralelo com o Frei Bartolomé de las Casas, que dizia que não se manda para a Europa ouro ou prata. O que se manda é suor, sangue e lágrimas dos escravos. Então é muito interessante, porque de fato isso nos mostra que o trabalho escravo foi a mola mestra da exploração do ouro no Brasil.
A imensa maioria do ouro não ficou no Brasil. A gente estima de 80% a 95% saiu do Brasil, está fora. E, portanto, aqui deu um apagão, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Isso aqui foi só para ver se vocês estavam prestando atenção na aula. Não foi minha esposa que desligou sem querer, tá? Então, de fato, esse ouro ele foi todo para a Europa e não ficou nem em Portugal. Na verdade, esse ouro ele foi usado para a construção de grandes obras em Portugal, como, por exemplo, o convento de Mafra, que era um negócio assim tremendo, extraordinário, e que, infelizmente, Portugal não soube aproveitar os recursos do ouro, considerou que eram ilimitados e, na verdade, virou uma compradora de produtos manufaturados ingleses. Então, aí repete-se a frase de Eduardo Galeano, historiador latino-americano, que ele diz que, ele fala da Espanha e eu falo também de Portugal, que Portugal tinha a vaca, mas os outros que tomavam o leite. E aí alguns estudiosos estimam que o ouro brasileiro foi levado a Portugal, Portugal papocou esse dinheiro todinho, comprando produtos da Inglaterra, então no frigir dos ovos, o ouro brasileiro ajudou o acúmulo inicial de capitais na Inglaterra, que favoreceu depois os grandes investimentos em máquinas, desencadeando a Revolução Industrial. Então, agradecemos a sua atenção. A atividade avaliativa vai ser, pessoal, o resumo dessa aula e do conteúdo dos slides. Então, peço a vocês que vocês assistam com calma, se possível assistam mais de uma vez, coloquem o resumo lá no Google Classroom, lá você vai apertar na aba Atividades, na aba Atividades vai ter a minha e você escreve um comentário lá. Esse comentário é a sua atividade, ok? E aí eu vou botar algumas indicações de vídeos também, você pode assistir meu vídeo, pode assistir os outros, e você faz um resumão dessa aula para eu ver até onde você entendeu, ok? Procure escrever com as suas palavras, procure escrever o que você entendeu, não há necessidade de copiar texto de outros lugares, tranquilo? Com relação ao conteúdo da prova, eu vou mandar posteriormente o documento com o roteiro, com todos os assuntos que vão cair na nossa avaliação bimestral. Agradeço.